O câncer de intestino, que também é conhecido como câncer de cólon ou reto ou coloretal, é um dos mais frequentes aqui no Brasil. A estimativa, gente, do Instituto Nacional do Câncer é de mais de 45 mil novos casos por ano aqui no nosso país, isso no triênio, né, de 2023 a 2025. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de intestino ocupa a terceira posição entre os mais incidentes, atrás dos cânceres de mama e de próstata. Infelizmente, o câncer de intestino é frequente, né? Mas a boa notícia é que ele pode ser prevenido. Por isso, nós convidamos duas especialistas que vão nos orientar sobre esse assunto, né, e trazer dicas valiosas. Estão aqui no estúdio a coloproctologista doutora Ilma Nogueira da Gama, que é coordenadora da equipe de coloproctologia do Hospital Madre Teresa, e a endoscopista Renata Figueiredo Rocha, que é médica assistente do setor de endoscopia digestiva do Hospital Madre Teresa. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa para falar sobre esse assunto importante, né? Câncer de intestino. Eu já começo perguntando, né? O que é o câncer de intestino? Qual região ali do intestino que afeta? Olha, o câncer de intestino afeta a região do reto, que é a parte baixa do intestino. E às vezes a pessoa não sente nada e nem sabe que tem alguma coisa alterada. E é um câncer silencioso que a gente chama. Às vezes um pequeno sangramento pode ser confundido com hemorroida. Então, 60% dos cânceres de intestino são no reto. E é o lugar mais fácil de ser examinado e mais fácil de fazer o diagnóstico. Sim, e hoje a gente quer focar muito aqui na questão da prevenção, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco e para esse primeiro momento vamos trazer essa questão do parentesco, né? Uma pessoa que teve ali um caso, um pai, um avô na família que teve o câncer de intestino, essa pessoa ela tem mais risco de desenvolver essa doença? Tem mais risco, mas então deve fazer a prevenção mais cedo. Sim. Se tem um caso na família, um pai, um irmão e, sobretudo, alguém com a doença mais jovem, deve fazer prevenção, Sim. que é a consulta com o coloproctologista. O câncer de intestino ele pode ser prevenido, pode ser evitado. Ele não começa câncer, igual o de mama. Mama, um nódulo pequenininho já é um câncer. O intestino não. Ele é um adenoma, ele é benigno e vai se transformando. E nesse período, se fosse retirado, evitaria o câncer. Olha só, a gente publicou algumas enquetes lá no Instagram da TV Horizontes com alguns mitos e verdades sobre esse assunto que a gente está conversando aqui hoje para responder ao longo do programa. Vamos ver a primeira aqui então? Vamos lá. Reduzir o consumo de carne vermelha ajuda a prevenir o câncer de intestino. Essa enquete dividiu opiniões ali, né? 50-50. De certa maneira, é uma dieta saudável, facilita muito o intestino. O intestino ele precisa de fibra para funcionar bem. E as fibras são frutas, salada, verdura. Isso protege o intestino da doença grave. Não que não vai ter, também não é assim. Mas a dieta rica em fibra é protetora. Sim. E a carne vermelha, sobretudo a carne, como chama mesmo? Processada. Aí a gente não sabe nem o que tem naquela carne processada. Isso realmente pode ser um fator que né? Pode produzir, mas isso aí... Eu acho que é um bom senso, né? É um bom senso. Eu acho que o excesso de carne vermelha, principalmente a processada e os embutidos, né? Salsicha, mortadela e a carne processada em geral, ela em excesso não faz bem para a saúde, né? Então, assim, eu acho que é um bom senso. Não é que o paciente tem que ser vegetariano, porque vegetariano também tem câncer de intestino, mas eu acho que é aquele bom senso. Nada em excesso faz bem, né? Sim, a gente começou a falar desses fatores de risco, né? A gente trouxe essa questão de família, se tem alguma pessoa que teve na família, a gente trouxe essa questão da alimentação. O estilo de vida da pessoa pode ser um fator de risco? Por exemplo, o sedentarismo pode ser um fator de risco? Sim. Inclusive, os fatores de risco, além do fator hereditário, né? É a má alimentação, a obesidade aumenta o risco de câncer de intestino, o sedentarismo, né? Então, na verdade, é um conjunto de fatores, né? Então, a má alimentação, o sedentarismo, isso tudo contribui. Tabagismo, excesso de álcool. Álcool e cigarro comprovadamente aumentam o risco de câncer de intestino. Sim, são pontos que a gente precisa ficar muito atento, né? E prestar muita atenção ali no que a gente faz no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, né? E olha só, você que está aí assistindo o nosso programa, eu tenho um recadinho para você, ó. Sabia que dá para participar aqui do De Bem com Você e interagir com a gente pelo WhatsApp? É muito simples, é só mandar uma mensagem para esse número que está aqui na tela, que é o 31 99642 8473. Você
pode comentar os assuntos que a gente está conversando aqui, pode enviar uma pergunta, até sugerir novos temas, que eu estou aqui aguardando seu contato. Agora é o seguinte, vamos ver mais uma enquete lá do Instagram? O câncer de intestino só afeta pessoas com mais de 50 anos. Essa daí, as pessoas acreditam que é mito, né? 79% acredita que é mito, mas tem uma parcela pequenininha ali que acredita que é verdade. O câncer de intestino hoje é uma doença que está cada vez em pacientes mais jovens. Isso é uma verdade. Inclusive, teve a mudança, né, do protocolo. Há mais tempo era indicada a partir dos 50 anos. Hoje eles já baixaram a idade da prevenção para 45 anos, justamente porque estão aparecendo muitos casos de câncer coloretal em pacientes mais jovens. Então, a idade da prevenção já baixou justamente por isso. Sim, adotar estilo de vida saudável vai ser bom para tudo, né, gente? A gente pode pensar nisso aqui também. Agora, pensando aqui em sinais de alerta, porque eu percebo muitas pessoas ficam aflitas, angustiadas, sem saber, será que isso que eu estou sentindo pode ser um sinal de alerta de câncer? Qual que é a orientação? Quais são, assim, os principais sinais que uma pessoa deve ficar atenta? Olha, o principal sinal é quando o intestino muda. A pessoa tem um intestino bom, funciona direitinho, de repente começa a ter uma dor de barriga, umas fezes amolecidas, com gosma, às vezes um pouquinho de sangue, aí lá vem um pouquinho de sangue, hemorroida, vou na farmácia, compro uma pomada, sangrou hoje, sangrou depois, então começa assim, não tem dor, como as pessoas pensam, e aí a pessoa vai levando, porque é um exame que ninguém quer fazer. Sim. Fica sem graça, fica com vergonha e vai levando, vai levando. Então, quando a gente vê no consultório, a pessoa já passou aí 1 ano, 2 anos usando pomada, achando que tem hemorroida, sem fazer nenhum exame e nenhuma consulta. Sim, você trouxe um ponto interessante, né, do sangue nas fezes. A gente vê pessoas desesperadas, né, quando faz aquele exame do sangue oculto, e dá positivo ali, né, as pessoas ficam desesperadas. Assim, queria que vocês orientassem, né, sobre essa questão. Quando que vai ser um sinal de alerta? Qual que é a orientação? Então, eu falo sempre, sangue oculto positivo é igual ao exame proctológico. Agora, a pessoa pega um exame positivo, sangue oculto, aí vai na internet, meu Deus, eu posso estar com o câncer, eu não vou consultar não, deixa isso para lá. Mês que vem eu vou. Aí liga para marcar consulta, é difícil demais marcar consulta, não vou não. Eu estou com vergonha. Aí tem que fazer um preparo para a consulta. Não, esse preparo é muito chato, não vou lá não. E então, assim, há um constrangimento que atrapalha muito. E o sangue oculto, ele é um sinal não de câncer, mas é um sinal de faça um exame, uma consulta com o coloproctologista. O sangue oculto é só isso. Ele não quer dizer mais nada. Ele pode ser de uma machucadinha no ânus, que é fissura anal, ele pode ser de uma hemorroida, ele pode ser de um câncer, ele pode ser de várias doenças. Ele não quer dizer que é câncer, ele quer dizer consulte, faça seu exame. E agora, gente, vamos falar de prevenção? Assunto importante, e acho que assim, o foco aqui do nosso programa hoje, eu começo perguntando qual que é o primeiro passo para uma pessoa que quer se manter saudável e quer se prevenir do câncer de intestino. Primeira coisa é marcar uma consulta com o coloproctologista. E aí, então, ele pede o exame, que é a colonoscopia, que é a doutora Renata. A colonoscopia, ela vai ser o único exame que a gente tem para esse rastreamento, para essa prevenção ou não? Não, na verdade, a prevenção já começa no consultório do proctologista, que ele faz o exame do canal anal, do reto, né, vai até o início do sigmoide, então esse já é o primeiro exame, né, porque muitos tumores são diagnosticados, inclusive, no consultório mesmo, né, então começa por aí. Tem o sangue oculto nas fezes e tem a colonoscopia. A vantagem da colonoscopia é que o exame que previne o câncer de intestino e que se encontrar a lesão pré-cancerígena, que são os pólipos, a gente já consegue retirar durante o exame. Então, a vantagem da colonoscopia é que você já detecta o pólipo e já retira. O sangue oculto nas fezes é um exame muito bom, porém, o sangue oculto, se você tiver um sangue oculto negativo, não significa que você não tenha pólipos. Então, você pode ter um sangue oculto negativo, sem ter pólipos, e aí esse pólipo vai crescendo e é ele que é uma lesão precursora do câncer. Mas o sangue oculto positivo, a pessoa fez o exame e deu positivo, ela deve fazer uma colonoscopia depois Ela deve disso? procurar o proctologista, porque consultar primeiro, porque às vezes, como a doutora Irma falou, pode ser uma hemorroida, uma fissura anal, não necessariamente um tumor. Né? Então, a primeira conduta é procurar o proctologista, que ele vai fazer o exame inicial e daí ele já direciona, né?
Sim. E a colonoscopia, né, ela vai ser indicada para quais casos? Qualquer pessoa pode fazer uma colonoscopia? Como que é? A recomendação atual é que qualquer pessoa, independente de história familiar ou não, faça a colonoscopia a partir dos 45 anos. Tá? Então, a recomendação atual é independente de fator de risco. Quando o paciente tem um fator de risco aumentado, aí essa idade é reduzida, né? Ou quando o paciente que ainda não tem 45 anos, mas está tendo algum sangramento, alguma alteração do hábito intestinal, aí ele procura o proctologista, que o proctologista vai investigar e, se for o caso, ele orienta a fazer o exame mesmo antes dos 45 anos. Mas para aquela pessoa que não sente nada, uma pessoa que não tem história familiar, não sente nada, a prevenção já é recomendada a partir dos 45 anos. Uhum. E aí a frequência desse exame vai ser depois dessa consulta com o colo, que vai avaliar ali aquele paciente e definir Que isso, tipo né? de tirou pólipo, qual o nome do pólipo, porque fala pólipo é muito genérico. Tem uns que estão mais perto do câncer e outros estão mais longe do câncer. Então é preciso saber o nome do pólipo, que tipo que foi, tá? Então não vou estabelecer um controle. Daqui a 3 anos a senhora volta aqui. Uhum. Eu acho interessante a gente falar, porque em todo momento vocês duas, né, falaram muito firme essa questão de procurar o profissional. Eu vejo muitas pessoas que se baseiam no caso do outro, né? Assim, o outro teve um caso parecido e acha que pode seguir ali a mesma conduta sem procurar um profissional da saúde. Isso pode ser perigoso, todo dia. né? Meu vizinho fez isso. Eu falo, o que você tem a ver com esse vizinho, gente? Faça seu exame. Porque existe, sim, um exame que todo mundo tem um constrangimento em fazer. A verdade é essa. A maioria das pessoas, se não tivesse constrangimento e fizesse o exame, o número de câncer de reto ia diminuir assustadoramente. Sim, você até falou, né, doutora Ilma, sobre a questão do preparo. E eu pergunto, doutora Renata, você pode até orientar a gente sobre isso. Como que é esse preparo que assusta tanta gente, Nosso né? preparo é muito simples. Nós orientamos uma dieta que o paciente inicia 2 dias antes ao exame. Uma dieta pobre em fibras, para limpar o intestino e o uso de laxantes na véspera do exame. Então, o paciente consegue ter uma vida normal até na véspera, trabalhar, ter suas atividades, né? Porque os laxativos, geralmente, a gente dá na véspera do exame à noite, quando o paciente vai fazer o exame de manhã, ou às vezes até na manhã do dia do exame, quando o paciente vai fazer o exame na parte da tarde. Então, o preparo consta basicamente de uma dieta e laxativos, mas é um preparo relativamente simples. Sim, é uma coisa que não é uma coisa que a pessoa vai fazer ali todo mês, né? Acho que Não. vale... Não. Sim. Agora, durante ali o procedimento, né, esse exame, tem uma anestesia? Como que é? Tem. Então, esse procedimento ele é feito com uma sedação. Então, não é anestesia geral, né? Muitas pessoas têm medo. Então, é só uma sedação, é uma sedação venosa, né? Com o anestesiologista. E esse paciente não sente nada. Então, ele não sente dor, não sente desconforto durante o exame, né? O exame demora aproximadamente uns 30, 40 minutos, né? Depende do número de pólipos. Mas em torno de 30, 40 minutos, esse paciente vai estar sedado durante todo o procedimento, né? Então, não sente desconforto algum. Sim, eu já ouvi dizer que é tão tranquilo que você nem vê, né? Quando você acorda, já foi, já acabou. Quando acordou, já acabou, já não sente nada, não sente absolutamente nada. Agora, algumas pessoas têm medo da colonoscopia. É um exame perigoso? Assim, pode ter algum efeito, algum risco? Existem os riscos, né? Mas que são muito pequenos e depende do que vai ser encontrado no exame, né? Então, existe o risco de perfuração, o risco de hemorragia, que aumenta quando o paciente retira lesões grandes, né? Então, um pólipo grande tem um risco maior, né? No exame de rotina, quando pólipos pequenos, o risco é praticamente zero. Sim. É um risco muito pequeno. Então, o risco basicamente é da sedação, né? De sangramento e perfuração, que é um risco relativamente muito baixo. No caso daquela pessoa que encontrou ali um pólipo, né, tirou esse pólipo, ela vai ter que repetir essa colonoscopia em quanto tempo? Ou isso vai de caso a caso? Depende. Vai depender do número de pólipos, do tamanho do pólipo, né? E do resultado... Do tipo dele. Do tipo dele. O nome dele. Isso. Tem vários tipos, né? Tem um tipo de pólipo que a chance dele virar câncer é muito pequena, então você pode repetir num período maior. Tem um tipo de pólipo que é mais agressivo, então você repete num período menor. Então, a gente sempre recomenda o paciente a retornar no médico dele com o resultado histopatológico do pólipo, que aí o médico, o proctologista, vai olhar o resultado e orientar, né? Em geral, os pacientes com pólipos repetem esse exame a cada 3 a 5 anos. O paciente que não tem pólipo nenhum pode repetir esse exame somente com 10 anos. Sim.
Interessante. Tem um ponto interessante para a gente conversar aqui agora, que é sobre uma enquete que a gente publicou no Instagram. A gente vai ver aqui, olha só. Exames preventivos não são necessários se não há sintomas. E aí eu queria trazer essa discussão aqui para vocês, né? Ali a gente vê que o nosso público acredita que é mito, mas algumas pessoas ainda acham que é verdade. Mas eu acho que isso para o intestino é que todo mundo foge e inventa 1000 desculpas para não fazer. Porque, na verdade, a gente faz da mama, ninguém reclama. Faz da próstata, reclamavam muito, mas já nem estão reclamando mais, né? Mas que, Renata, que faz prevenção? Mama, ginecologista, não é? A gente faz exames de rotina com tranquilidade. E por que o intestino não faz? Sim. Então, aí fica uma orientação, né? Mesmo que não tenha um sinal, é sempre bom buscar um médico, dar uma checada. Aquele check-up ali anual é sempre importante, né? E a gente já viu que a colonoscopia com retirada de pólipo reduz em 90% a incidência de câncer coloretal. Né? Então, é um câncer totalmente prevenível. Se você vai lá, faz o exame, retira um pólipo, você vai deixar de ter um câncer. Uhum. E a gente começou a falar aqui já hoje, né, sobre essa questão de como se prevenir. Então, esses exames, eles vão ser uma medida preventiva. E a gente começou a falar também da questão da alimentação. A gente falou sobre o que evitar, né? Falamos de carne vermelha, embutido, questão do tabagismo, excesso de álcool, sedentarismo. Mas pensando ali na alimentação adequada, né? O que pode ser bom para a gente manter ali na nossa rotina? Fibra, fruta, salada, verdura. A fibra, ela protege o intestino da doença grave. Sim. Então, o resumo está nas fibras. Nas fibras. Sim. Agora, a pessoa que ela passou por um tratamento do câncer de intestino, né? Esse câncer, ele pode voltar em algum momento? A qualidade de vida dessa pessoa vai ser diferente? Como que vai ser isso? Depende do estágio também. Os tumores pequenos, a pessoa opera e tem uma vida absolutamente normal. Alimenta normal, o intestino funciona normal. Eu tenho paciente que teve câncer de intestino, é jogador de futebol, está jogando bola, ninguém nem sabe que ele teve alguma coisa. As cirurgias de vídeo, nem cicatriz não deixa. Então, depende do estágio que está o tumor. Então, o principal, eu acho, na coloprocto, que todo mundo foge dos exames, todo mundo fica constrangido. E a minha ideia é tentar quebrar esse constrangimento e mostrar que hoje em dia, com a evolução gigantesca do câncer de intestino, não tem como a pessoa empurrar. Ah, não vou não, porque eu estou com vergonha. Ah, não vou não, porque não sei o quê. Não tem desculpa. A pessoa tem que consultar com o coloproctologista. Então, você quer prevenir? Consulte com o coloproctologista. Só. Ele lá vai ver qual a prevenção sua, que não é igual do seu vizinho, que não é igual da sua mãe, que não é igual do seu irmão. Sim, não, muito importante, né, a gente trazer isso aqui. E aí eu já puxo aqui para a nossa pergunta, assim, já caminhando para o finalzinho aqui da conversa, né? A gente fala tanto da prevenção, né, que a prevenção é o melhor caminho, né? Qual que é o real impacto da prevenção quando a gente está falando do câncer de intestino? A prevenção sempre, ela causa menos danos, né, do que um tumor grande. Um tumor grande, ele não está só no intestino, ele já espalhou. Sim. Então, quando a gente começa tratando de uma coisa que está localizada, não tem problema nenhum, passa a ser uma coisa simples. Sim. Só isso. Se você faz uma colonoscopia aos 45 anos e retira um pólipo, você está evitando um câncer, porque o pólipo ele demora de 5 a 10 anos para virar um câncer. Então, se você retira um pólipo, você evita de ter uma lesão já maligna futuramente. Então, você está retirando uma lesão pré-maligna. Então, assim, o que já é comprovado é que realmente a colonoscopia reduz muito a incidência do câncer coloretal. E vocês duas, assim, né, que atuam nessa área, estão ali no dia a dia lidando com esses casos, assim, qual a mensagem que vocês deixam aqui para os nossos telespectadores que estão assistindo o nosso programa, para começarem, assim, pensar, né, ficar ativo na vida, pensar nesses hábitos saudáveis, assim, mas qual que é a mensagem que vocês passam? A minha mensagem é que a pessoa deve deixar esses preconceitos de lado, coisas antigas, e consultar com o coloproctologista. Igual consulta da mama, consulta com gastro, encarar isso como uma coisa rotineira. Hoje nós temos todo o aparato técnico e científico para evitar um câncer de intestino. Eu tenho batido muito nessa tecla. Inclusive, eu tenho um Instagram que chama Hemorroida Urgente, que eu tenho esclarecido as coisas, fazendo vídeo, fazendo tudo para esclarecer.
faça a sua prevenção igual faz da mama, do ginecologista, e o sucesso é garantido. Sim. E você, doutora Renata, qual que é a sua mensagem para a gente? Eu acho que as pessoas têm que tentar ter uma vida saudável, né? Uma alimentação saudável, um hábito de vida mais saudável em geral. Ter o hábito de olhar as fezes. Muitas pessoas não olham as fezes, então ter o hábito de começar a olhar as fezes, se elas estão diferentes, estão mudando a espessura, está mudando o formato, a cor das fezes, está saindo sangue. Então ter esse hábito de passar a olhar as fezes e, como a doutora Ilma falou, ter o hábito agora de procurar um coloproctologista como médico de rotina, assim como a mulher procura a ginecologista, o homem procura o urologista, ter como um hábito procurar de rotina, sem sentir nada, um proctologista. Sim, eu acho que é por aí. São as dicas, né? Muito obrigada aqui por trazerem tantas informações importantes, assim, para todas as pessoas, né? Obrigada pelo convite. Até uma próxima. É isso, gente. O câncer de intestino, infelizmente, é frequente aqui no Brasil, mas é possível prevenir. E a gente viu hoje dicas valiosas para a nossa saúde de uma forma geral. E a prevenção vai ser sempre o melhor caminho. Então, essa é a mensagem que a gente queria passar com esse programa aqui hoje. O De Bem com Você está chegando ao fim, mas você pode rever o nosso programa lá no YouTube, no canal da TVH. E o Instagram, gente, da TV Horizonte está cheio de conteúdo exclusivo, então vai lá e segue o nosso perfil no @TV Horizonte Oficial. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!